Grande alegria te ver aqui. Aqui, né? Obrigada, Ivan. Vou pegar meu copo Vamos também. brindar. E viva o livro. E viva o livro! Viva o livro. É muito bom, né? Muito bom. A gente está aqui na casa do Ivan, então. E chegamos aqui na adega, aqui, ou no escritório. Nesse templo sagrado, né? É aqui que basicamente eu leio e escrevo. É aqui que eu gosto de ler minha coisa. Leio muita poesia, muita ficção científica. E gosto muito de livros de referência sobre vinho, sobre poesia também, ensaios. Gosto muito de ler. Pô. É aqui que normalmente eu fico. E aqui você escreve também, além de ler, né, Ivan? Escrever, eu escrevo assim em todo lugar que dá tempo. Eu sou muito ocupado, né? Banheiro, metrô, trem, qualquer lugar onde eu consigo, vou anotando as ideias e depois eu refaço, passo a limpo, vamos falar assim, né? Tem. Aqui estão meus livros preferidos. Eu tenho uma biblioteca razoável aqui de gastronomia, de livros de xadrez, de ficção científica e de poesia. São os grandes quatro temas que eu gosto de ler e escrever. Vamos. Ó, aqui está a biblioteca de poesia, uma biblioteca modesta, mas assim, aqui tem tudo de bom, vamos falar assim, vai. Até outro dia eu estava procurando alguns livros aí o livreiro falou assim, não, mas esse livro que você está procurando é muito difícil, são muito difíceis. Por quê? Ah, porque você só está procurando poesia boa. Eu falei, lógico, meu amigo, você acha que eu vou ler poesia ruim, né? Então, poesia em especial é uma literatura que eu só gosto realmente do que é muito bom. Eu tenho muita gastronomia também e, infelizmente, minha biblioteca de ficção científica agora, nesse momento, está encaixotada. Mas depois, qualquer hora, eu mostro para vocês ela inteira. Tá. Eu gosto muito de ler na cama, deitado, né? E assim, eu gosto muito do Calvino. O Calvino fala muita coisa também sobre leitura ideal, né? E naquele livro dele lá, Os 7 Caminhos pelos Bosques da Ficção, que é um espetáculo. E agora há pouco tempo, por exemplo, eu fui olhar os 100 romances que eu precisava ler, que eu não tinha lido, e desses 100 romances encontrei uns 20, desses 20 eu li alguma coisa, gostei muito de uns 10 deles, outros 10 nem tanto, mas agora publicaram outro livro, 1000 romances que você tem que ler antes de morrer. Aí eu falei, eu estou muito velho para isso, pô, 1000 não vai dar mais tempo. Não, eu gosto de ler aqui eu normalmente faço pesquisa, como eu falei para vocês, a pesquisa é a base da escrita. Quer dizer, nós não podemos escrever sobre coisa que nós não sabemos hoje em dia. Logicamente o coração conta, mas o trabalho que você faz, a pesquisa é muito importante. E eu costumo fazer assim, eu pego um autor e vou lendo tudo. Lendas e narrativas do Herculano, eu li 12 vezes seguidas. Eu já sabia também cada página, cada linha da coisa, para poder escrever um trabalho sobre o Herculano, que está no livro que a gente está falando sobre ele. Assim, eu não gosto muito de mexer no texto, embora, evidentemente, na poesia, por exemplo, como a forma tem uma importância muito precisa, quando a forma... no fundo, assim, eu acho que eu trabalho a literatura como um quadro. Moldura, que é a forma, e texto e conteúdo, que é a pintura. Então eu fico permanentemente alternando entre esses dois movimentos. Enquanto eu não encontro a moldura do texto, eu não sou capaz de escrever. Então às vezes o texto fica 2, 3, 4, 5, 6 meses dormindo no cérebro, até que eu consiga realmente encontrar a moldura. Encontrou a moldura, aí vai rápido, né? Para a poesia também, mesma coisa, quer dizer, só que a forma na poesia é ainda mais importante do que na prosa. Assim, eu sou um autor, vamos falar assim, que tive muita influência de ficção científica e também do teatro do absurdo. Então, assim,
aquela coisa de você entender até que ponto o texto está atendendo a um conteúdo, até que ponto ele é pura forma, né? Até que ponto o texto se traduz num código indecifrável. Para mim é muito importante isso. Então, assim, enquanto eu não consigo realmente encontrar a maneira como eu vou falar, não o que eu vou falar, a maneira que eu vou falar é muito importante. Então eu experimento, eu escrevi contos em forma de bula de remédio, e aí vai. A experimentação formal, a experimentação linguística, para mim, é muito importante. Uma vez obtido isso, a fluidez do texto é decorrência disso. Né? Então, assim, na verdade, assim, essas coisas para mim são puro prazer. Eu faço porque amo, porque tenho muita vontade de fazer essas coisas. Então, a primeira ideia minha, realmente, foi fazer, era um tríptico, que acabou se cortando em 2, mas o primeiro movimento sobre o Herculano, que é um autor assim que eu adoro, as pessoas pensam que é chato, e ele é maravilhoso, ele é uma lição de português, ele é uma lição de conteúdo. Então, assim, e tudo nasceu, na verdade, de um trocadilho, quer dizer, o tombo na Torre do Tombo. Viu? Que a pessoa que está carregando uma caixa sofre um tombo na Torre do Tombo, e a partir daí a história se desenrola. Então esse é o primeiro movimento do texto. E o segundo sobre o Blake, que eu já estava estudando, e tudo aquilo que eu queria falar, às vezes talvez não tivesse coragem, eu coloquei então sobre a ótica uma professorinha de Brasília, que acaba escrevendo e dizendo as coisas que talvez eu não tivesse coragem de dizer. E existia um terceiro movimento também, que eu acabei não cortando em função do tamanho e que não deu tempo, vamos falar assim, que seria realmente alguma coisa sobre a humanidade se lançar ao cosmos, né? Seriam 3 livros sobre 3 textos chaves da humanidade: Herculano, Blake e um grande texto que será escrito no ano de 2048 e que versará sobre a expansão da humanidade rumo ao cosmos infinito. Eu gosto muito de ler os clássicos da humanidade, né? O Gita, o Caminho Perfeito, a Bíblia, o Corão. Eu trabalho um pouco também em cima desses livros que influenciaram a humanidade. Podemos gostar ou não deles, são livros que marcam para onde a humanidade está indo. Então também é um outro movimento que eu procuro trazer também um pouquinho do Oriente para os meus textos. Talvez não tenha sentido muito nesse trabalho, mas o meu texto normalmente também tem um pouco disso, né? Um pouco assim de tentar trabalhar uma integral da humanidade, né? Não um indivíduo, mas sim a humanidade. Alguém precisa escrever sobre a humanidade. Eu tenho dramas pessoais, todos nós temos. Nós carregamos nosso karma, nossa cruz sobre a terra, mas alguém tem que carregar a cruz da humanidade. Alguém tem que escrever para onde nós estamos indo. E eu creio que a humanidade está indo rumo a conquistar o cosmos, o universo. Essa preocupação sobre a raça, eu acho que é uma constante no meu trabalho como escritor. Principalmente entender, não do que nós somos diferentes, que é muito claro para mim, mas no que nós somos iguais enquanto espécie. Nós somos homens, né? Mulheres, logicamente, e nós pertencemos a uma mesma raça, e nós temos o mesmo caminho. Nosso caminho está traçado, e esse caminho só terminará quando todos os homens chegarem à sua evolução cósmica. O caminho não termina quando eu termino. O caminho termina quando o último homem passar a sua evolução cósmica, a sua evolução da humanidade. O último homem, espero que não seja eu, mas talvez seja. Talvez eu tenha que ver a nuca do penúltimo chegando para eu poder chegar e fechar a humanidade, né? Do jeito que eu sou atrasado espiritualmente, talvez eu tenha que chegar por último, mas alguém chegará, com certeza. Então, na verdade, assim, eu acredito que o ser humano, ele está, a sua mente consciente somente o atrapalha. Nesse aspecto eu pertenço um pouquinho assim ao grupo dos realistas, tal. E então, assim, eu procuro trabalhar com a mente solta, vamos falar assim. Então, as ideias, a moldura do texto, como eu já referenciei, eu trabalho normalmente quando eu não estou ligado no texto.
E apenas o conteúdo do texto que é trabalhado quando eu estou consciente sobre aquilo que eu estou escrevendo. Então as melhores ideias que eu acho, daquilo que eu produzo, estão no transporte coletivo, estão dentro do banheiro, estão dando uma coisa assim que eu realmente não estou com a atenção voltada nós não podemos ter angústia sobre o texto, né? O texto é soberano, o texto manda na gente. Nós não construímos uma literatura, a literatura não nos constrói. Nós não estamos a cavaleiro da poesia, nós somos molambos trôpicos ao pé da poesia. Ela que me arrasta, me ferra, me fere. E eu procuro seguir, às vezes tentando ainda costurar alguma coisa, mas eu realmente não sou capaz de controlar esse processo. É uma coisa que realmente vem por uma inspiração e me arrebata. Entre poesia e ficção científica eu diria que não. Ambos vêm. Nós temos um espírito latente que o céu nos dá, né? Os anjos nos fornecem a inspiração, tão logo o ser humano se apague o seu ego. Agora, quando eu escrevo, por exemplo, sobre vinho, daí eu procuro ser um pouco didático, a gente às vezes procura passar um pouco mais de consciência no trabalho. Agora, no trabalho de ficção, eu não gosto de colocar peias na minha imaginação, é ela que me domina. E posso até dar uma polida depois do texto, ou uma forma, mas eu não gosto de tentar, será que o que eu estou escrevendo está correto ou não está? Eu sou um autor assim muito intuitivo, eu não tenho uma formação acadêmica, gostaria de frisar, então por isso que eu acredito muito na inspiração do ser humano, aquilo que flui da alma para o texto. Quando você faz poesia, a poesia tem regras, tem algumas métricas que eu também gosto de estabelecer. Essas dificuldades na condução da poesia, elas estabelecem um jogo entre autor e texto que acabam sendo bastante interessantes também. Agora, eu acho assim, o tema, a fluidez do poema não pode estar condicionado a essa coisa, essa métrica ou assim. Mas uma vez estabelecido isso daí, estabelecido a fluidez da inspiração, muitas vezes eu procuro pegar a inspiração e condicioná-la segundo uma métrica. E esse processo é rico também, porque ele te obriga a seguir regras. Seguir regras faz parte do nosso aprendizado sobre a Terra. Assim, eu sou um leitor inveterado, eu leio de tudo. Por exemplo, como se escreve uma bula de remédio? Qual é a lógica que está por trás de uma bula de remédio? Isso me interessa. Como é que se escreve um texto publicitário? A publicidade é uma coisa que não me interessa enquanto veículo de comunicação. Me interessa enquanto texto. Quer dizer, qual é o texto? Qual é a lógica que está por trás? Essa lógica do texto, eu diria para você assim, que é o grande objetivo da minha vida. Entender a lógica dos textos, seja da poesia, da publicidade, da ficção científica, da bula de remédios, de uma notícia de jornal. Existe tudo um caminho de encaminhamento ao leitor. E eu também, como leitor, eu busco muito isso. Eu pego um livro, se a forma de escrever ela está assimilada, eu descarto de imediato. Se ela não está assimilada, eu vou buscar como o autor consegue criar aquela sistemática de escrita que eu não tive acesso ainda, ou que não está dentro do meu cabedal de conhecimento. E aí eu vou ler até eu conseguir entender. Então, por exemplo, dando dois autores são muito difíceis de serem captados. Essa de Queiroz, que é muito fluido o texto dele, eu li todos os livros, todos, para poder entender isso daí. Italo Calvino também, eu li os 24, 25 que ele escreveu, porque ele é um autor difícil de você entender como é que ele capta o leitor. Outros leitores, por mais espetaculares que sejam, fica muito claro para quem entende essa ótica da construção do texto, a maneira como o texto está construído. Então eu me desinteresso rápido, porque o drama humano, para ser sincero, não me interessa em absoluto. Eu me lixo para o drama humano. O que me interessa é como está construído a história. A história em si não me diz respeito, não quero nem saber dela. Eu vejo isso muito claramente. Então, por exemplo, eu acho que eu sou um fruto da construção absurda do texto. O texto não tem
nenhuma lógica de ser, nenhum ser humano se comunica com o outro. Então o meu texto, por mais que ele possa ser construído, porque eu tenho condição na minha escrita de construir a maneira de Alexandre Herculano, a maneira de Camões, entender esses textos mais antigos e a maneira como eles estão colocados, textualizados e formados para uma determinada finalidade, eu consigo entender. Agora, o teatro do absurdo é aquele que vem, né, o texto absurdo, vem para te falar, não existe comunicação entre o ser humano. E no fundo, eu acho que é isso mesmo que eu creio. O texto vem para mostrar a nossa condição ridícula perante a face da terra. Nós não somos ninguém, não comunicamos com ninguém, estamos só, isolados, Deus esqueceu da gente, abandonou-nos, e nós estamos aqui sozinhos, tentando escrever alguma coisa para dizer aqui, socorro, estamos sós. Pô. É assim, eu acho, no fundo, a literatura está para mostrar isso, né? Que nós não temos salvação sobre a face da terra, que as penas, as dores sobre a humanidade são excessivas. Eu procuro muito explorar isso daí. Aquilo que o ser humano é capaz de aguentar, as penas que lhe são impostas são muito maiores do que o ser humano tem condição de suportar. A literatura existe entre essa diferença entre o que o ser humano faz e aquilo que ele teria condição de suportar. Nós estamos reféns de um mundo que nós não conseguimos entender. No fundo é assim, tudo que nós escrevemos é uma tentativa de explicar o mundo. Explicar não para o outro, né? No fundo, o autor está escrevendo para si próprio, ele quer explicar a sua relação com o mundo. Mas o mundo é inexplicável. Por isso que nós escrevemos e vamos continuar escrevendo, mas jamais haverá explicação para esse mundo em que vivemos. Né? Sim, eu estava dizendo assim que assim como o brinquedo está para a criança, a literatura está como um adulto, no sentido que a literatura é aquela tentativa do ser adulto de emular o mundo em que vive. Uma tentativa, acrescente-se, vã, fútil e inútil dessa explicação. Não existe explicação para o mundo em que vivemos. Os atos dos seres humanos, eles não obedecem à lógica. Quanto mais você procura estar centrado dentro de uma lógica do ser humano, mais você percebe que não existe lógica para o ser humano. O ser humano é absolutamente ilógico. E nós somos uma soma do Deus e do diabo, né? E continuamos aí pela vida fora tentando explicar essa dicotomia. Nós tentamos recriar o mundo, a nossa espécie e a nossa governança. Só que o mundo não pode ser reescrito pela pena, né? O mundo vai ser reescrito pelas pessoas. E nessa tentativa inútil de colher todas as realidades possíveis, nós ficamos apenas com uma florzinha murcha na mão enquanto o universo desaba. A leitura é a tentativa de fazer uma classificação, uma coleção dessas tentativas infundadas. Olha, eu comecei a escrever desde que eu me lembro por gente. Eu nunca consegui entender o mundo como a gente o vivencia, né? Eu acho que... eu sempre achei assim, o mundo é muito inóspito para o ser humano. Como dizia lá o Guimarães, né? É muito perigoso para a gente. Sempre foi uma forma de defesa para mim. Então assim, eu escrevo muito, eu escrevi bastante, tive muita decepção, porque aquilo que eu escrevia nem sempre era entendido. Continuo tendo com essa mesma coisa, não mudou muito, mas assim, eu acho que a escrita é uma pérola que o escritor cria entre seu eu interior e a realidade que o cerca. É uma forma de proteção da ostra no qual nós vivemos, né? Então, escrevi muito para teatro, nunca vi uma peça minha representada, escrevi muita poesia, nunca publiquei, resolvi publicar agora, se Deus quiser, esse ano vai sair minhas poesias aí, e escrevi para ficção científica também, onde tive o prazer assim de ser um autor relativamente reconhecido,
principalmente porque eu acho que a minha preocupação maior orbita realmente em cima da ficção científica, para onde nós estamos indo enquanto espécie, o que nós somos, há uma maneira de leitura assim, poxa, você não tem nenhum problema, né? Porque você está preocupado com o problema da humanidade. Fala, não, alguém tem que se preocupar com o problema da humanidade. Eu tenho muitos problemas, como todos nós temos no dia a dia, mas eu acho que a preocupação nossa tem que ser realmente da espécie humana, da onde a espécie humana está indo, o que nós estamos buscando, que planeta nós estamos construindo, e assim é o meu eixo de construção do texto. Não sei porquê, assim, eu sou pisciano, e o pisciano é aquela pessoa que tem intuição sobre as coisas que absolutamente não lhe interessam, porque se eu tivesse intuição correta, eu seria milionário jogando na loteria, acertaria. Então, assim, sobre tudo aquilo que eu não quero ter intuição, eu tenho, e sobre aquilo que eu quero, eu não tenho. Mas a minha intuição diz que o texto vou estar em altíssimo nível e que eu vou adorar lê-los, mas eu ainda não tive acesso a isso. Não sei porquê, posso estar enganado, mas eu acho que eu vou adorar, até porque assim, a temática é fantástica, né? Porque antes da gente ser escritor, a gente é um leitor. Quem não é leitor não pode ser escritor. Para mim isso é muito claro, esse eixo, né? Eu sou um leitor assim, como eu falei para vocês, eu sou assim, muito maluco. Eu leio 2, 3 jornais todo dia, eu leio uma média de 30 livros por ano, e eu estou sempre lendo, estou sempre buscando o que ler, e eu gosto de ler em vários eixos tecnológicos, eixos de ficção, eixos de poesia. Então, assim, a junção desse material, jogar isso tudo para dentro, aquilo que eu escrevo é simplesmente aquilo que eu regurgito. É aquilo que ultrapassou, chegou no meu limite, e aquilo que volta para fora e que vai afligir a humanidade. O texto que eu trabalhei para esse livro foi basicamente sobre as coisas que eu tinha vontade de falar. Quer dizer, o tema veio pronto, mas como não veio nenhuma ordem, então eu quis falar sobre 2 autores que eu gosto muito, que é Herculano e Blake. E eu encontrei uma forma de dizer, assim, um pouco a maneira de Jorge Luiz Borges, vamos falar assim, meio copiando a maneira que ele escreve, mas dentro de um exercício de prazer, dentro de uma coisa que eu me sentia bem no texto, dentro de uma coisa que me deu prazer de escrever. Para mim foi muito gostoso fazer esse texto. Sei que é chavão, mas eu espero que quem leia também tenha o mesmo prazer que eu tive a escrever. Bom.